Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo de História do Ensino Médio, terceiro A e terceiro B, e hoje nós vamos falar sobre o absolutismo na França e na Inglaterra. Sou professor do Ângulo de Sorocaba e gostaria de lembrá-los que o absolutismo na França teve apenas uma única dinastia, a dinastia Bourbon. E nessa dinastia nós tivemos um super destaque chamado Luís XIV, um homem que governou 72 anos, é quase inimaginável. Começou aos 5 anos, numa época que era difícil viver 50 anos. Luís XIV foi considerado o homem que foi o apogeu do absolutismo europeu. Recebeu o epíteto de o Rei Sol e também era aquele que falava a famosa frase L'État c'est moi, o Estado sou eu, porque tudo passava pelas suas mãos. Executivo, legislativo, militar, administrativo, cultural, tudo. Ele resolvia tudo. Tudo passava pelas suas mãos. Mas o mais interessante é que ele mandou construir um palácio chamado Palácio de Versalhes, cuja fachada tem 1 quilômetro, uma coisa estrondosa, assustadora, 3 andares, o pé direito. O primeiro andar tem um pé direito muito alto, onde tem a sala dos espelhos. Muitos tratados foram assinados lá, o mais famoso foi o Tratado de Versalhes, final da Primeira Guerra Mundial, é o ponto máximo desse palácio. Mas com este palácio, ele glamorizou a sua corte, através da alimentação, das roupas e da etiqueta, do comprimento, etc. Isso transformava-o cada vez mais em fama e poder pela Europa. Bem, quanto ao absolutismo na Inglaterra, nós tivemos 2 dinastias. A primeira foi a Tudor e a segunda foi a Stuart. Gente, a dinastia Tudor, ela teve dos 5 reis, Henrique VII, Henrique VIII, Eduardinho VI, Maria I Sanguinária e Elizabeth I, 2 destaques. O rei Henrique VIII, que fez a reforma anglicana, tomando as guerras da Igreja Católica e aumentando seu poder pessoal e o poder absolutista da Inglaterra. Mas a filha dele, com a segunda esposa, Ana Bolena, Elizabeth I, que governou 45 anos, um longo reinado, e entrou para a história como o nome de a Rainha Virgem. Gente, no vestibular cai a Rainha Virgem, tá? Pois ela não se casou, não deixou herdeiros, e é por isso que a dinastia vai mudar para os primos escoceses, os Stuarts. Ela foi o apogeu do absolutismo inglês, milhares de realizações, mas em especial estimulou o mercantilismo, o acúmulo de ouro e prata na Inglaterra, através das suas companhias de comércios, navegações, colônias e saques dos galeões espanhóis de ouro e prata. Muito bem, ela morreu, entra a dinastia Stuart. Jaime I fez um governo morno, porque não dava para concorrer com a gloriosa Elizabeth I, não tinha como. Mas o seu filho, Carlos I, ele não era daquela época, meteu o pé pelas mãos, fez coisas contra a tradição inglesa de fechar o parlamento, cobrar mais impostos e declarar guerra sem autorização no parlamento. A burguesia, cansada de tanto sofrer nas mãos deste homem, ela vai fazer a Revolução Puritana, que foi a primeira revolução de caráter liberal que nós tivemos no século XVII na Inglaterra. Serão 2, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, até a burguesia chegar ao poder realmente. Na verdade, chegou ao poder e ainda até hoje divide com a nobreza. Mas a Revolução Puritana, gente, ela colocou de um lado o rei, do outro lado o parlamento, que era o quartel-general da burguesia. Então nós tivemos aqui nobreza contra a burguesia, burocratas, nobres privilegiados da corte contra a gentry, que era a pequena nobreza, descontente com o rei, e os latifundiários contra os camponeses. O time do rei chamou-se cavaleiros, pois a força militar do rei estava na cavalaria. E o time da burguesia foi chamado de cabeças redondas, pois para demonstrarem que eram muito diferentes da nobreza, os nobres usavam um cabelo bem comprido e assim nos ombros, mostrando esse triângulo, enquanto a burguesia cortava o cabelo curtinho, o que deu o nome de cabeças redondas, que para a época era pejorativo para a nobreza. A burguesia orgulhava-se dos seus cabelos. Essa revolução, na verdade foi uma guerra civil de 7 anos, foi vencida pelo parlamento da burguesia, comandada por Oliver Cromwell, e o rei Carlos I foi o primeiro rei europeu a ser decapitado. Para a época, um escândalo. Então, a Revolução Puritana foi vencida pelo parlamento
E esse parlamento, em termos militares, era comandado por um homem chamado Oliver Cromwell. Gente, Oliver Cromwell era um homem, um ultrapuritano religioso, de muito caráter, correto. No entanto, ele vai ter que matar milhares de pessoas para manter o seu poder. Foi a única vez que em mais de 1000 anos de monarquia inglesa, nós tivemos 10 anos de república. Ele não tinha sangue azul, ele era um homem do povo. Então ele implantou a República Inglesa, que durou estes 10 anos aqui, de 1649 a 1659. No entanto, gente, o que você tem que saber mesmo, é que Oliver Cromwell, para beneficiar a burguesia, ele fez esta lei neste ano. Isso tem que saber. 1651, o Ato de Navegação, que dizia o seguinte: todas as mercadorias que chegassem na ilha britânica só poderiam ser transportadas por navios britânicos, ou, no máximo, por navios de origem da mercadoria. Por exemplo, açúcar do Brasil, ou em navios britânicos, ou em navios portugueses, mas jamais em navios holandeses. Na verdade, isso aqui era uma lei para atingir diretamente a Holanda, que pelo menos 50% de tudo que era levado para a Inglaterra era levado pela Holanda. A Holanda perde esse comércio, tanto que vai declarar guerra à Inglaterra e vai perder. Então, o mais importante é este benefício à burguesia, o ato de navegação. Só que o poder subiu a cabeça, ele fecha o parlamento inglês e se declara Lorde Protetor da Inglaterra, o que foi uma ditadura pessoal dele, muito forte. Morreu em 1648, o Oliver Cromwell. Professor, mas aqui está 59. É porque quando ele morreu, assumiu o poder seu filho, Ricardinho Cai Não Cai. Não é uma piada, é verdade, chamava-se Ricardo Cromwell, mas era tão fraquinho, porque o pai era tão poderoso, ele não foi acostumado em política. Ricardinho Cai Não Cai, caiu 8 meses depois, e a burguesia chegou a uma conclusão: não queremos outro ditador, e podemos voltar com a nobreza. Aí conversaram com Carlos II, filho do falecido Carlos I, o decapitado. Falaram: é o seguinte, nós vamos dar o poder a você, mas você jura que vai governar como parlamento, com a burguesia? Claro que eu juro. Cara, na hora do poder, o cara jurou qualquer coisa. Mas, na verdade, tanto Carlos II como o seu irmão, desculpe, ali são irmãos, aqui são filhos, eles também meteram os pés pelas mãos, também cobraram impostos acima do que deviam, fechar no parlamento, o que causou a ira da burguesia inglesa, que fez a sua última e maior revolução na história até hoje, chamada Revolução Gloriosa. Foi a última, 100 anos antes da Revolução Francesa. Chamou-se Gloriosa porque não houve derramamento de sangue. Foi, na verdade, um golpe de Estado, onde a burguesia expulsou o último rei, Jaime II, mandando-o para a França. Ele vai morar na corte de Luís XIV, no Palácio de Versalhes. E, nessa revolução, a burguesia vai chamar Guilherme de Orange, Guilherme de Orange, lá da Holanda. Era o parente mais próximo, que havia se casado com a filha de Jaime II. Quando o Guilherme e a filha chegam: cadê a coroa? Cadê a coroa? O parlamento, entenda-se, burguesia, falou: calma, está tudo ali, as coroas estão ali, mas antes de colocá-las na cabeça, vocês vão ter que assinar esse documento, que diz assim: o rei e a rainha não podem declarar guerra sem a permissão do parlamento. O rei e a rainha não podem cobrar impostos sem a declaração, sem a aprovação do parlamento. O rei e a rainha não podem ir no banheiro sem a aprovação do parlamento. Vocês não poderiam fazer nada. Vocês topam? E o novo rei falou: claro que eu topo. Eu vou ter o melhor emprego do mundo. Eu serei o rei sem o ônus de governar, pois o governo passou a ser parlamentarista. Agora quem governava era o parlamento. O primeiro-ministro governa e o rei era só o chefe de Estado. Aliás, como hoje. Aliás, é uma matemática estranha. Só a Inglaterra conseguiu equilibrar o poder da burguesia com a tradição da nobreza até hoje. Hoje nós temos a nobreza, mas temos lá o parlamentarismo. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro através do parlamento. Ótimo. Então, eu tinha que falar que esses reis da dinastia Stuart fizeram besteira, gente, porque
lá atrás, no século XIII, o grande antecedente do absolutismo inglês, um rei chamado João Sem Terra perdeu tantas batalhas que em 1215 ele foi obrigado pelos senhores feudais a aceitar um documento chamado a Magna Carta. E este documento deixava bem claro que a lei estava acima do rei, limitando os poderes do rei. O rei não poderia fazer tudo, sempre deveria consultar o parlamento. E a dinastia Stuart, ela por vezes fechou o parlamento, levando a duas revoluções de caráter liberal. Como eu falei, a primeira foi a puritana e agora a mais importante revolução de caráter liberal, a Revolução Gloriosa, que até hoje implantou parlamentarismo na Inglaterra. Muito obrigado. Tchau para vocês. Fiquem com Deus.